Você sabia que uma das maiores vitórias da Bíblia foi liderada por uma mulher? Isso mesmo, Débora, uma juíza e profetisa de Israel, que desafiou as probabilidades e venceu um exército invencível. Com fé inabalável e uma liderança extraordinária, ela conseguiu derrotar o comandante Sísera, um dos maiores guerreiros da sua época, que liderava um exército com 900 carros de ferro. Mas o que fez Débora ser tão diferente? O que ela sabia que muitos não sabiam? Débora é uma das figuras mais fascinantes e poderosas da Bíblia. Ela não foi apenas uma mulher de sabedoria e coragem, mas também uma líder espiritual que guiou os israelitas para a liberdade. Em uma época onde as mulheres raramente ocupavam papéis de liderança, Débora se destacou não só como juíza, mas como profetisa, recebendo direções diretas de Deus. Seu nome, que significa abelha, reflete sua dedicação incansável e seu papel crucial na sociedade israelita. Débora sabia o que muitos não sabiam, e sua liderança transformou o destino de Israel. Ela sabia que a fé em Deus poderia superar qualquer adversidade. Enquanto o povo de Israel estava oprimido sob o domínio de um exército superior, Débora foi a voz que os chamou à ação. Com confiança em Deus, ela não apenas desafiou os inimigos, mas também inspirou uma nação inteira a acreditar que a vitória estava ao seu alcance. Fique comigo até o final desta história, porque você vai entender como uma mulher, com fé e coragem, mudou o curso da história de Israel. A jornada de Débora vai mostrar a você o poder da fé, da coragem e da confiança em Deus, e como Deus pode usar qualquer pessoa para realizar feitos extraordinários. Após a morte do líder anterior, os israelitas se afastaram mais uma vez dos caminhos do Senhor. A história de Israel, que muitas vezes se repetia, revela que quando o povo de Deus se esquece de seus mandamentos, a consequência é sempre o sofrimento. Sem um juiz para guiá-los com sabedoria, eles caíram novamente na idolatria e no pecado. Em vez de seguir os ensinamentos de Deus, os israelitas começaram a adorar outros deuses e a se envolver em práticas que desonravam o Senhor. Essa desobediência teve um preço alto. O povo de Israel, que já havia experimentado o resgate de Deus em diversas ocasiões, estava novamente à mercê de seus inimigos. Sob a opressão dos cananeus, a vida dos israelitas se tornou insuportável. Eles viviam aterrorizados e sem esperança, sem saber por onde começar a reconstruir sua confiança no Senhor. Seus opressores, liderados por Jabim, o rei de Canaã, eram implacáveis e possuíam um exército extremamente bem armado. Jabim, o rei de Canaã, governava a cidade de Hazor e era um inimigo poderoso, mas mais temido do que ele mesmo era seu comandante, Sísera. Sísera era um homem cruel, um guerreiro imbatível em sua época, e seu exército estava equipado com 900 carros de ferro, uma verdadeira inovação tecnológica para a época. Esses carros de ferro eram uma vantagem estratégica imensa, pois permitiam ao exército cananeu dominar qualquer batalha, especialmente contra os israelitas, que não possuíam essa tecnologia de guerra. Durante 20 longos anos, o povo de Israel viveu sob essa opressão brutal. A vida era marcada por saques, tributos e humilhações. Cada dia parecia mais pesado que o anterior, e o povo clamava ao Senhor por livramento. O sofrimento se espalhou por todas as tribos de Israel, e a desesperança tomou conta das pessoas. Os israelitas estavam mais uma vez naquilo que parecia ser o fim de sua história como nação livre. Eles haviam sido derrotados espiritualmente, e os cananeus pareciam invencíveis. Mas o sofrimento dos israelitas não passou despercebido por Deus. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor do povo, mesmo depois de tantos erros e transgressões. Mesmo diante de tanta desobediência, Deus ainda estava disposto a agir em favor de Israel. O coração do Senhor foi tocado, e ele decidiu levantar um líder para conduzir seu povo à liberdade. O Senhor, em sua graça, jamais abandona aqueles que clamam por sua ajuda.
Foi neste cenário de desespero que Deus escolheu uma mulher para ser a líder de Israel. Em um momento onde a esperança parecia se esvair, a intervenção divina foi a chave para reverter a situação. Deus escolheu Débora, uma mulher em uma época onde a liderança feminina era rara, para restaurar a fé e a força do povo de Israel. Deus sabia que ela seria a pessoa certa para cumprir seu plano de libertação. Débora não era uma líder qualquer. Ela era uma mulher sábia, justa e cheia da presença de Deus. Não foi por acaso que ela foi escolhida. Débora era uma profetisa e sua capacidade de ouvir a voz de Deus a tornava uma autoridade espiritual. Ela não apenas resolvia disputas e julgava o povo, mas guiava Israel espiritualmente. Ela recebia direções divinas e transmitia essas mensagens com fidelidade, guiando o povo para a restauração. Sua liderança não era apenas política ou militar, era também espiritual. Enquanto o povo de Israel estava preso nas trevas do pecado, Débora os desafiava a se voltar para Deus. Ela os chamava à obediência, à confiança em Deus e ao arrependimento. A sabedoria de Débora, combinada com a ação divina, a tornava a líder perfeita para esse momento crítico na história de Israel. Mas o que muitos não sabiam era que ela possuía uma visão que poucos líderes de sua época tinham. Ela sabia que a verdadeira força não vinha do exército ou da tecnologia militar, mas de Deus. Depois de muitos anos de opressão, com os israelitas vivendo sob a tirania do rei Jabim e seu comandante Sísera, o momento da intervenção divina finalmente chegou. O Senhor, em sua infinita misericórdia, ouviu os clamores de seu povo e decidiu levantar uma líder para resgatar os israelitas. Essa escolha foi tanto extraordinária quanto estratégica. Débora, uma mulher profetisa e juíza de Israel, foi escolhida para ser o instrumento de Deus para a libertação de seu povo. Em um tempo onde a liderança feminina era rara e muitas vezes subestimada, Deus não fez acepção de gênero. Débora não só liderava espiritualmente, mas também possuía uma sabedoria rara que a tornava a líder ideal para esse momento crucial na história de Israel. Deus revelou sua vontade para ela com clareza e precisão, e Débora sabia exatamente o que fazer para cumprir os planos divinos. O Senhor mandou que Débora chamasse Barque, um líder militar respeitado, para que ele reunisse um exército e enfrentasse Sísera. A missão era clara: reunir 10.000 homens e ir ao Monte Tabor, onde a batalha decisiva aconteceria. Mas o mais surpreendente foi que o próprio Deus prometeu atrair Sísera e seu exército para o campo de batalha, onde os israelitas receberiam a vitória. Débora sabia que esse plano não era humano, era divino. Ela não estava confiando em suas próprias forças ou em uma estratégia militar complexa, mas sim na promessa e no poder de Deus. Assim que recebeu a mensagem de Deus, Débora imediatamente foi em busca de Barque. Barque, filho de Abinoam, da tribo de Naftali, era um homem valente, mas como muitos outros líderes, ele sabia que a vitória em uma guerra dependia da direção divina. Ele não hesitou em ouvir a profetisa, mas a história toma uma reviravolta importante. Barque não estava disposto a seguir sozinho. Barque sabia que a batalha contra Sísera seria difícil, talvez até impossível. O exército cananeu, com seus carros de ferro e força militar, parecia um inimigo invencível. Assim, ele fez um pedido a Débora: se você for comigo, irei, mas se você não for, não irei. Essa resposta reflete a confiança de Barque na autoridade espiritual de Débora. Ele sabia que, sem a presença de Débora, ele não poderia avançar com confiança, pois ela representava a presença de Deus em sua missão. Barque estava disposto a lutar pela liberdade de Israel, mas queria ter a certeza de que a mão de Deus estava com ele. Ele não queria lutar com uma simples esperança de vitória, mas com a certeza de que Deus estava dirigindo os seus passos. Essa humildade e fé, embora pareçam uma condição de fraqueza, na verdade, são um reflexo da força de sua fé. Barque sabia que a verdadeira força não vinha de sua habilidade militar ou de suas estratégias,
mas da direção divina que Débora representava. Débora, com sua sabedoria e firmeza, aceitou a condição de Barque, mas fez uma revelação surpreendente. Irei contigo, mas a glória da jornada que vais empreender não será tua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Essas palavras não eram uma simples declaração de estratégia, mas uma profecia divina. A palavra mulher não se referia diretamente a Débora, que seria a líder espiritual da missão, mas a uma mulher que, em um ato de coragem e fé, cumpriria o papel de derrotar Cícera de uma maneira que ninguém poderia prever. Essa mulher seria Jael, a esposa de Éber o queneu, que mais tarde seria a responsável por matar Cícera enquanto ele buscava refúgio. Débora sabia que Deus tinha um plano surpreendente para cumprir, e ela não hesitou em compartilhar a profecia com Barque. Ao mesmo tempo, Débora não apenas deu a Barque a direção para a batalha, mas também transmitiu coragem. Ela sabia que ele precisaria mais do que apenas instruções militares. Ele precisaria da confiança de que Deus estava com ele. E isso era algo que somente ela poderia oferecer. A presença de Débora com Barque representava mais do que um símbolo de liderança feminina. Ela representava a autoridade divina, a qual, sob sua liderança, faria com que os israelitas vencessem, apesar das desvantagens. Débora, ao longo da história, é um exemplo claro de liderança espiritual. Ela sabia que a verdadeira vitória não vinha do número de soldados, nem da força de armas como os carros de ferro dos cananeus. A vitória viria da intervenção direta de Deus, que daria a Israel a vitória. Ela sabia que os israelitas precisavam confiar em Deus, não em suas próprias forças ou capacidades. Isso é um tema recorrente em muitas das grandes vitórias bíblicas. A fé e a confiança em Deus trazem a vitória. Ao dar essa instrução a Barque, Débora não estava apenas cumprindo um papel de líder militar ou espiritual, mas também reforçando o poder de Deus na história de Israel. Ela sabia que Deus sempre estaria ao lado daqueles que confiam nele e que, por meio de sua intervenção, até os maiores desafios poderiam ser superados. Ao ouvir as palavras de Débora, Barque não hesitou em seguir as instruções de Deus e começou a reunir o exército. Ele convocou 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, como havia sido ordenado. Esses homens estavam prontos para a batalha, não apenas porque confiavam em suas habilidades, mas porque sabiam que estavam lutando sob a direção divina. A confiança no Senhor, combinada com a liderança de Débora, foi o que uniu as tribos e os motivou a lutar pela liberdade de Israel. O exército israelita não tinha a força numérica nem a tecnologia dos carros de ferro dos cananeus, mas tinha algo mais poderoso: a promessa de Deus. Enquanto Barque organizava as tropas, Débora, com fé inabalável, continuava a inspirar e fortalecer aqueles que a seguiam, lembrando-os de que a batalha não era deles, mas do Senhor. A vitória já estava garantida, pois Deus havia prometido entregá-la. Quando as tropas estavam prontas, Débora acompanhou Barque até o Monte Tabor. Juntos, eles se prepararam para o confronto com Císera e seu exército. Cada passo da missão estava sendo guiado por Deus, e a confiança dos israelitas na vitória aumentava. Nesse momento, Débora não apenas desempenhava seu papel como líder espiritual, mas também estava desempenhando um papel crucial como motivadora e orientadora. Ela sabia que a verdadeira força vinha de Deus e que a confiança plena nele era o que faria toda a diferença. Ela transmitia essa fé inabalável a todos ao seu redor, e isso os preparava para o que viria em seguida, uma vitória que não viria pela força, mas pela intervenção divina. A tensão estava no auge. Após a reunião dos 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon, liderados por Barque e com a presença de Débora como guia espiritual, o exército israelita subiu ao Monte Tabor, uma posição estratégica que lhes dava vantagem sobre os inimigos. A confiança de Barque e seus homens aumentava, pois sabiam que estavam lutando sob a orientação divina.
O terreno montanhoso não favorecia os carros de ferro dos cananeus, o que colocava os israelitas em uma posição de vantagem, embora os inimigos parecessem mais preparados e numericamente superiores. Enquanto isso, o comandante cananeu, Sísera, estava se preparando para a batalha, confiando em sua superioridade militar. Ele sabia que os carros de ferro eram sua principal vantagem, e como era de se esperar, subestimou o poder de Deus e a intervenção divina. Sísera reuniu todo o seu exército e seus 900 carros de ferro, marchando em direção ao ribeiro Quisson, onde o confronto teria lugar. Ele se sentia invencível, pois acreditava que nada poderia parar a força de seu exército. Deus, porém, tinha outros planos. Enquanto os exércitos de Israel se preparavam para a batalha, Débora continuava a reforçar a confiança do povo de Israel, lembrando-os da promessa divina de vitória. Ela sabia que o Senhor já havia estabelecido o caminho para a vitória de Israel e que a batalha não dependia de força militar ou de números, mas sim da intervenção direta de Deus. Débora, com a sabedoria e a fé inabalável que a caracterizavam, se aproximou de Barque e disse-lhe: "Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti?" Essas palavras não apenas reforçaram a coragem de Barque, mas também lembraram a todos que a vitória estava nas mãos de Deus e não nas forças humanas. A fé de Débora em Deus era contagiante e todos aqueles que estavam sob sua liderança acreditaram no poder do Senhor. Quando o exército cananeu se aproximou, o clima estava tenso. O céu parecia carregar a promessa de algo grandioso, e a expectativa de um grande confronto pairava no ar. A guerra estava prestes a começar, mas ninguém sabia que Deus estava prestes a intervir de uma maneira impressionante e milagrosa. Ao início da batalha, os exércitos estavam posicionados. O exército de Sísera, com seus carros de ferro, avançou com confiança, acreditando que sua superioridade tecnológica garantiria a vitória. Mas Deus, que tinha um plano divino, agiu de forma surpreendente e poderosa. Deus causou um fenômeno natural. O rio Quisson, que passava pelo campo de batalha, transbordou repentinamente, inundando o terreno e tornando-o lamacento. Os carros de ferro de Sísera, que eram sua maior vantagem, ficaram atolados na lama. O que parecia ser uma vantagem estratégica para os cananeus se transformou em um obstáculo devastador. Seus carros, que eram rápidos e imbatíveis em campo seco, se tornaram inúteis, imobilizados pela lama. Sem sua principal vantagem, o exército cananeu se viu vulnerável. A transição do domínio de Sísera para a vitória de Israel foi tão súbita quanto milagrosa. O pânico tomou conta das tropas cananeias e seus soldados começaram a se dispersar. O campo de batalha, que antes estava tomado pela confiança de um exército imbatível, agora era um local de caos e desordem. Israel, embora em menor número, tinha a vantagem da intervenção divina. Os israelitas, liderados por Barque, atacaram com força e coragem. O Senhor desbaratou o exército de Sísera, colocando-os em completa desordem. O campo de batalha, agora repleto de carros atolados e soldados desorientados, se tornou um lugar de vitória para os israelitas, que avançaram sem piedade, perseguindo o exército cananeu em fuga. Com o avanço do exército israelita, Sísera, vendo a derrota iminente, abandonou seu carro de guerra e fugiu a pé. Ele tentou escapar do campo de batalha em direção a um local seguro, mas o Senhor já havia preparado um destino final para ele. Sísera, agora desorientado e desesperado, procurou abrigo na tenda de Jael, esposa de Éber o queneu. Jael, uma mulher com coragem e determinação, estava prestes a desempenhar um papel fundamental no cumprimento da profecia de Débora. Jael, embora aparentemente uma figura silenciosa no cenário da batalha, estava desempenhando o papel de heroína. Quando Sísera chegou à tenda de Jael, ela o recebeu com cortesia, oferecendo-lhe refúgio. Ela o cobriu com um manto e lhe deu leite para beber, criando uma falsa sensação de segurança.
Císera, exausto da batalha e da fuga, caiu em um sono profundo, confiando em sua aparente proteção. Jael, no entanto, tinha um plano diferente. Ela sabia o que deveria fazer. Com a mesma coragem que Débora demonstrara, Jael pegou uma estaca de tenda e um martelo e se aproximou silenciosamente de Císera enquanto ele dormia. Com um golpe certeiro, ela cravou a estaca em sua cabeça, matando-o instantaneamente. A morte de Císera foi um momento decisivo. Assim, a profecia de Débora foi cumprida. O Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. O comandante do exército cananeu, que havia sido tão temido, agora estava morto, e com ele a força de Jabim sobre Israel foi quebrada. O poder de Israel estava restaurado, e o povo de Deus havia conquistado uma vitória impressionante, não com suas forças, mas com a intervenção direta de Deus. Barque, que ainda perseguia os restos do exército cananeu, chegou à tenda de Jael e encontrou o corpo de Císera. Jael, com coragem e sabedoria, mostrou a Barque o corpo de seu inimigo derrotado. Esse momento selou a vitória de Israel, pois a profecia de Débora havia se concretizado da forma mais inesperada. A vitória não foi apenas uma vitória militar, mas uma vitória espiritual, demonstrando que, quando Deus intervém, até os maiores desafios podem ser superados. Com a morte de Císera e a derrota completa do exército cananeu, o povo de Israel celebrou sua libertação. Débora e Barque, unidos em louvor a Deus, entoaram um cântico de gratidão. O cântico de Débora, que é registrado em Juízes 5, celebra a vitória de Israel e o poder de Deus. Eles reconheceram que a vitória não foi resultado de suas próprias forças, mas da fidelidade de Deus para com seu povo. O cântico exalta o poder de Deus e lembra a todos que quando o povo de Deus se alinha com sua vontade, a vitória é garantida. Com a derrota de Císera e o fim da batalha, a opressão cananeia foi quebrada. A vitória de Israel não apenas significou o fim do domínio de Jabim, o rei de Canaã, mas também representou um novo começo para o povo de Deus. Durante anos, os israelitas haviam vivido sob a sombra do medo, da violência e da tirania. Agora, com a morte de Císera e a derrota de seu exército, a libertação era plena. A coragem e a fé de Débora e Barque, bem como a ação inesperada de Jael, garantiram que a promessa de Deus fosse cumprida de maneira extraordinária. A intervenção divina, que transformou a batalha a favor de Israel, foi o ponto de virada. O poder de Deus foi claramente demonstrado não só através da destruição física do exército inimigo, mas também através do cumprimento da profecia de Débora. Como ela dissera, a vitória seria entregue nas mãos de uma mulher, e foi exatamente isso o que aconteceu, com Jael matando Císera de maneira decisiva. Com a vitória sobre o exército cananeu, os israelitas experimentaram um alívio imenso. A opressão de 20 anos foi finalmente quebrada, e o povo de Israel pôde respirar novamente. As tribos que antes estavam subjugadas, agora estavam livres, e a liberdade conquistada trouxe não apenas uma mudança física, mas também espiritual. A vitória se tornou um testemunho do poder de Deus para salvar seu povo, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. Após a vitória, Débora e Barque celebraram com um cântico de louvor a Deus. O Cântico de Débora é um dos hinos mais antigos e profundos da Bíblia, registrado no capítulo 5 do livro de Juízes. Neste cântico, Débora não só exalta a Deus pela vitória, mas também faz uma reflexão sobre a ação divina ao longo de toda a batalha. O cântico começa com uma chamada ao povo de Israel para reconhecer que a vitória foi dada por Deus. Débora não atribui a vitória às suas próprias ações ou ao exército de Israel, mas à intervenção divina. Ela começa o cântico dizendo: "Bendizei ao Senhor, por terem os príncipes se oferecido voluntariamente, bendizei ao Senhor." Aqui, ela reconhece que a vitória foi possível não apenas pela coragem de líderes como Barque e Jael,
mas pela disposição do povo de se oferecer para a batalha em obediência à vontade de Deus. No cântico, Débora faz referência ao poder de Deus na natureza, lembrando como as estrelas no céu combateram contra Sísera e como o rio Quizon foi usado como uma ferramenta para a vitória. Ela canta: desde os céus lutaram as estrelas, desde suas órbitas lutaram contra Sísera. Essa metáfora demonstra como o próprio universo se alinhou com a vontade de Deus para garantir a vitória de Israel. Não foi apenas um exército lutando contra outro, mas uma batalha cósmica onde Deus usou até as forças da natureza para derrotar o inimigo. Débora também exalta a coragem de mulheres como Jael, que foi fundamental para a vitória. Ela a chama de bendita entre as mulheres, lembrando sua ação decisiva de matar Sísera enquanto ele estava dormindo. Jael, com sua bravura, desempenhou um papel inesperado e essencial na vitória, mostrando que Deus pode usar qualquer pessoa, em qualquer momento, para cumprir seus propósitos. Além de celebrar a vitória, Débora também inclui em seu cântico um chamado à fidelidade a Deus. Ela reflete sobre como as tribos de Israel responderam ao chamado de Deus para a batalha e como aqueles que se opuseram à missão foram condenados. As tribos que se recusaram a ajudar, como Asher e Ruben, são repreendidas no cântico, pois falharam em seguir o comando de Deus. Débora enfatiza que a verdadeira vitória vem quando o povo de Deus responde à sua chamada com coragem e obediência. No cântico, Débora também faz uma referência à mãe de Sísera, que espera ansiosamente pelo retorno de seu filho. Ela imagina sua tristeza e angústia ao perceber que Sísera nunca voltaria. Uma imagem poderosa que sublinha o custo humano da guerra e o juízo divino sobre os opressores de Israel. A mãe de Sísera, esperando por seu filho que nunca mais voltaria, é um símbolo da destruição que a desobediência e o mal trazem. A vitória sobre o exército cananeu e a libertação de Israel marcaram o início de um período de paz e prosperidade para as tribos de Israel. Com o fim da opressão de Jabim, o povo de Israel experimentou uma restauração espiritual e política. A coragem de Débora, a obediência de Barque e a ação inesperada de Jael haviam assegurado a liberdade do povo de Deus. E agora, sob a liderança de Débora, Israel viveu em paz. O legado de Débora não é apenas o de uma mulher que liderou Israel em batalha, mas o de uma líder espiritual que inspirou seu povo a confiar em Deus, a obedecer aos seus mandamentos e a lutar pela justiça. Ela provou que a liderança verdadeira vem de Deus e que Ele pode usar qualquer pessoa, independentemente do gênero ou posição social, para cumprir seus planos. O exemplo de Débora continua a ser uma inspiração para todos aqueles que enfrentam desafios, lembrando-os de que com fé e coragem podem superar qualquer obstáculo, pois Deus é fiel para cumprir suas promessas. A história de Débora é um lembrete poderoso de que, quando Deus está ao nosso lado, podemos superar até os maiores desafios. Ele não precisa de grandes exércitos ou tecnologia avançada para alcançar seus objetivos. Ele precisa de corações dispostos a confiar em sua vontade e a seguir suas instruções. Assim como Débora, Barque e Jael foram instrumentos de Deus para trazer libertação a Israel, cada um de nós pode ser usado por Deus para realizar grandes coisas. A vitória de Israel sobre Sísera não foi apenas um evento histórico, mas um testemunho contínuo do poder de Deus em agir por seu povo. A batalha de Débora não foi apenas física, mas também espiritual. A vitória de Israel foi possível porque eles seguiram as instruções divinas, confiaram em Deus e, em última análise, o permitiram agir em favor deles. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes enfrentamos batalhas de diferentes tipos, seja no trabalho, na saúde, nas relações pessoais ou em nossa jornada espiritual. A história de Débora nos ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos confiar que Deus está conosco e que Ele pode trazer a vitória, independentemente das circunstâncias.
Hoje, assim como Débora, somos chamados a ter fé e a agir com coragem. A história dela nos desafia a ser líderes em nossa comunidade, nossa família e em nossas próprias vidas espirituais, sem importar nosso sexo ou posição. Deus pode usar qualquer um de nós para cumprir seus planos. Não importa onde você está ou quais desafios você está enfrentando, assim como ele usou Débora para libertar Israel, ele pode usá-lo para transformar sua situação. Então pergunte a si mesmo: como posso agir com fé, coragem e obediência à vontade de Deus em minha vida? Estou disposto a confiar que Deus pode usar minhas fraquezas e minhas circunstâncias para realizar seus propósitos? E, se você ainda não entregou sua vida a Deus ou deseja renovar sua fé, este é o momento. Comente aqui abaixo ou ore no seu coração, pedindo a Deus que guie seus passos, assim como guiou Débora em sua jornada. Lembre-se, com Deus ao nosso lado, nenhuma batalha é grande demais. Se essa história tocou seu coração e você se inspirou com a fé e coragem de Débora, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que trazem aprendizado e reflexão para a sua vida. Que Deus abençoe sua caminhada e que, assim como Débora, você se levante como um líder de fé em todos os momentos da sua vida.